A floresta é o principal uso do solo em Portugal, tendo uma extensão superior a 3 milhões de hectares. Mas a pequena dimensão das parcelas e as dificuldades associadas ao cadastro e à transmissão das propriedades de pais para filhos são alguns dos fatores que levam ao abandono, contribuindo para o aumento do risco de incêndios florestais. Em Castanheira de Pera, a memória dos incêndios ainda vive na paisagem e no coração de quem aqui reside. Oi, malta! Mas decidimos mudar a história. Proprietários florestais, autarquia e outras entidades responderam ao repto da Beyond e estão a tornar a floresta mais resiliente, segura e economicamente viável através do programa Melhor Floresta. Melhor Floresta é um programa da Agenda Transforme, financiado pela RR e que tem a coordenação da Beyond. No fundo, materializa-se em quê? Numa rede de áreas piloto e campos de demonstração, nos quais há uns que são da responsabilidade da Beyond, mas também de um conjunto de outros parceiros, tais como a Forestis, como a UNAC, com as instituições universitárias, com os grupos de certificação, enfim, um conjunto vasto do sul ao norte do país, onde se pretende mostrar as boas práticas florestais e dizer, no fundo, que a gestão florestal compensa. O impacto é enorme. Esta área piloto de Castanheira de Pera tem cerca de 1.500 hectares, dominantemente 700 a 800 hectares de floresta, e temos quase aqui, a comparação é do dia e da noite. Este era um terreno abandonado, era um terreno que pós-incêndio nunca mais ninguém tinha tocado, portanto o que havia era cadáveres de árvores em pé, o que havia era crescentemente invasoras, dominantemente acácias, e eucaliptos, ardidos e pinhais e tudo. O que se fez foi uma intervenção no terreno, identificando os proprietários, as parcelas, obtendo o sim desses proprietários e fazendo uma série de intervenções de boas práticas florestais e que fez com que hoje tenhamos aqui um território resiliente, protegido e com potencial de rendimento para os proprietários enorme. No fundo, foi criar valor aqui neste território. De acordo com o 6º Inventário Florestal Nacional, IFN6, apenas 39% da área de povoamentos florestais, independentemente da espécie, apresentavam sinais de gestão ativa. Limpar a floresta, fazer seleção de varas e garantir acessos a veículos de combate são estratégias comprovadas de segurança florestal. Quem vive nestes territórios sabe que o perigo não está nas espécies das plantas, mas na falta de gestão da floresta. A floresta faz parte da nossa identidade e, portanto, tem aqui duas vertentes económicas no âmbito da exploração e no âmbito do turismo. De facto, Castanheira de Pera é um território marcadamente florestal, portanto tem pouca área agrícola e a floresta naturalmente sempre fez parte desde os primórdios da nossa economia local como apoio muitas vezes às famílias, portanto faz parte da nossa identidade. Uma das grandes alterações que nós tivemos na nossa sociedade foi a perda de pessoas ao longo dos últimos anos e consecutivamente o envelhecimento da nossa população e nós deixámos de ter capacidade de fazer gestão florestal. Muitas vezes falamos da floresta e dos territórios de baixa densidade demográfica, mas o grande cerne da questão tem a ver com a questão da capacidade das nossas populações, pelas suas características sociodemográficas, de fazermos gestão florestal. E aquilo que a Beyond veio trazer tem duas vertentes muito importantes. Melhora o potencial económico da propriedade e cria mais resiliência, maior resiliência do território. Portanto, o projeto da Beyond é importantíssimo porque ele depois acaba por estar complementado com os outros investimentos que o município está a fazer. Nós entramos em colaboração, em parceria com a Beyond através do PRA, que é um programa fundamentalmente para ardidos, para limpeza de ardidos e para prevenção junto às aldeias, que nos satisfez. Porquê? Porque veio revelar e veio pôr a nu que é fazível aquilo que está e é concretizável o que está na lei. E isso, obviamente, para nós nos trouxe segurança e resiliência ao território. Obviamente que tudo o que tem a ver com uma floresta gerida, como é a melhor floresta, uma floresta gerida, com gestão no sentido de
trazer também a sua consequência económica e financeira para os proprietários, é obviamente algo que é o ideal no sentido de tornarmos o território mais resiliente, no sentido de estar gerido de forma a que o incêndio não atue no que está gerido, da forma como age, onde não há qualquer gestão, onde há uma confusão brutal, como infelizmente ainda hoje, 8 anos depois do incêndio de 2017, é visível. Temos ainda demasiadas propriedades não geridas, mas é a realidade que temos, é o Portugal que temos. O que é importante, acima de tudo, é perceber que há boas práticas, que elas podem ser aplicáveis não só nesta fileira, que é a fileira do eucalipto, mas também noutras fileiras, que a gestão das propriedades que estão abandonadas pode trazer riqueza e deve trazer riqueza aos seus proprietários e ao país. E nós temos tanto terreno, tanta propriedade que precisa efetivamente de ser gerida, e eu creio que os governos devem olhar não só para uma gestão económica e financeira que é necessária para o país, mas também como uma gestão de prevenção de incêndios. Isso deve ser feito. O território fragmentado, onde cada proprietário pode ter várias microparcelas dispersas, donos de terra com idade muito avançada e outros que desconhecem ter herdado terrenos. São algumas das histórias que também constroem a Floresta Nacional e dificultam a sua gestão. A minha atividade na floresta, em primeiro lugar, é manutenção florestal, que compete a corte dos matos, desbastes, limpeza dos eucaliptos e corte de madeiras e transporte. Portanto, é tudo que é relacionado com a floresta. As operações são importantes na floresta porque a limpeza dos matos, os arbustos, portanto, que não deviam de estar na floresta, são bem cortadas porque a floresta cresce muito mais. Portanto, é sempre bom cortar. Além disso, tem uma outra versão que é os incêndios florestais. Isto chama-se manutenção florestal. Portanto, os fogos, se não houver mato cá em baixo, a floresta não arde. As áreas agrupadas têm um benefício que é trabalharmos um conjunto de terrenos em grande proporção, portanto maiores. Além disso, quando se faz uma limpeza grande, quanto aos incêndios, acaba por fazer uma mancha boa para que os incêndios não entrem tão fácil. Portanto, faz conta que seja um acero portanto, aos incêndios. Portanto, isso é bom também. A melhor floresta é sempre gerida, porque não é com floresta cheia de mato e abandonada que se vai a algum lado. Portanto, é deste trabalho que nós precisamos e que o país precisa. Manuel Aires Henriques, proprietário de centenas de parcelas nesta região, reconhece que o Melhor Floresta veio ajudar a fazer um trabalho importante, porque uma gestão integrada da floresta traz mais segurança e mais rendimento aos seus proprietários. Há muito mais rentabilidade na floresta, não é? Além de que também tem o problema dos incêndios. Também está mais livre de incêndios, está melhor preparada para enfrentar os incêndios, que é uma calamidade nesta zona. Se for possível incrementar estes projetos, a floresta vai melhorar. Se não, estes projetos não forem incrementados, não forem intensificados, vamos ter uma floresta abandonada. A floresta é a base de trabalho de muitas pessoas que habitam estes territórios. A indústria que precisa destas árvores, sãs e produtivas, bem como a paisagem cuidada, também gera rendimento através do turismo. Esta serração tem 60 anos de atividade. Em 2017 sofremos um grande incêndio, nos incêndios de Pedrógão Grande. Fizemos uma reabilitação, reerguemos-nos e tratamos madeiras resultantes de cortes florestais, de alguns projetos e de algumas madeiras que adquirimos a proprietários particulares.
com o projeto, nós interagimos muito com os particulares, com os proprietários, nós mantemos a nossa envolvência, a nossa área de atuação mais resiliente, mais limpa, identificada, temos mais mão de obra para podermos trabalhar, porque as pessoas vão se fixando porque têm trabalho, tudo vai ficando interligado. Os proprietários florestais, com estas limpezas, não é? Com este tratamento diferenciado, até acreditam e querem voltar a investir, voltar a trabalhar na floresta, voltar a plantar. O turismo é outra das vertentes que estamos a tentar desenvolver, aproveitando um pouco do benefício do projeto Melhor Floresta. Dinamizamos, reconstruímos e envolvemos aqui a quinta dentro do projeto. As pessoas, quando chegam, podem ver toda a infraestrutura, mas também a natureza, tudo o que foi feito, a forma como foi limpo, como foi ordenado. As pessoas podem fazer pequenos caminhos, pequenos trilhos dentro da floresta, aproveitando a ribeira, aproveitando os animais da quinta, aproveitando o que de melhor a natureza nos pode dar. No âmbito do programa Melhor Floresta, são replicadas as melhores práticas silvícolas com vista a uma melhor gestão e renovação da floresta, redução do risco de incêndio, controle de espécies invasoras e combate de pragas e doenças. E para isso é necessário trabalhar na floresta ao longo de todo o ano, porque há sempre tarefas a fazer. Aqui estão a ser efetuadas um conjunto de operações de manutenção florestal que passam pelo que se chama de forma comum a limpeza, não é? Que é a gestão de matos, o controle de matos, de uma forma transversal em toda a área. E depois temos intervenções silvícolas específicas das várias espécies florestais que encontramos aqui na área piloto, que passam pelo desbaste de áreas de pinhal bravo, pela seleção de varas em áreas de eucalipto, pelas podas e condução de espécies autóctonas de carvalhos que se encontram também aqui na região. Portanto, são operações que no seu conjunto permitem transformar esta área numa área novamente produtiva, com baixo risco de incêndio e recuperando-a do estado de abandono em que se encontrava depois dos dramáticos fogos de 2017. Estas operações são muito importantes para a diminuição do risco de incêndio, precisamente porque reduzem drasticamente a quantidade de combustível que temos na floresta. Ou seja, fazemos o controlo e a diminuição de carga que há a nível de matos, em subcoberto, não é? E, portanto, com essas operações reduzimos a continuidade vertical de combustível e por aí consegue-se uma diminuição dos chamados combustíveis finos, que são dos principais combustíveis que ardem, não é? Portanto, por aí conseguimos uma diminuição do risco de incêndio, associado depois já ao tratamento da floresta, que pretendemos que depois os proprietários possam dar continuidade. A intervenção agrupada é extremamente importante, não é? Porque só com escala é que estas intervenções são efetivas do ponto de vista da diminuição do risco de incêndio. Além de que com a escala consegue-se também vantagens operacionais do ponto de vista da prestação de serviços, porque faz mais sentido do ponto de vista de custos e de esforços logísticos fazermos uma intervenção numa área englobada de muitos hectares do que estarmos a fazer intervenções parcela a parcela que perdem a sua funcionalidade operacional. O sucesso do programa coordenado pela Beyond resulta graças ao envolvimento de inúmeras entidades, entre elas a Proteção Civil e os bombeiros voluntários, atores relevantes na prevenção e no combate aos incêndios. O nosso papel na Proteção Civil, aqui no município de Castanheira Pera, no que diz respeito à prevenção florestal, fazemos nós as faixas de gestão de combustível, tudo o que diz respeito ao nosso município, nas faixas de gestão de combustível, nomeadamente das faixas dos 10 metros na proteção à rodovia e também neste momento estamos a executar o que são os condomínios da aldeia. Temos 48 condomínios da aldeia aprovados, neste momento estão em alguns em execução e outros também irão ser lançados os procedimentos brevemente. A Beyond, nestes cerca de 1590 hectares, vem efetivar essa gestão ativa do território, ou seja, vem melhorar a condição destes povoamentos,
vem também melhorar o aumento da economia local, porque efetivamente o eucalipto é um bem essencial das famílias, vem trazer também essa ajuda económica, porque uma vez que é feito sem qualquer custo para o proprietário e, sobretudo, também vemos aqui também identificar estes quase 200 proprietários nestas pequenas parcelas, porque temos a trabalhar num território fragmentado, num território com muito minifúndio e que vem-nos também ajudar na identificação desses 200 proprietários. É sempre uma mais-valia ter estas ações colaborativas entre os municípios, entre a Beyond, entre os municípios, o proprietário, porque vem efetivamente dar este contributo também financeiramente, economicamente e obviamente a gestão ativa destes despovoamentos é o bem essencial. Aqui em Castanheira de Pera, o programa Mais Floresta tem um contributo muito decisivo, visto que visa a redução do combustível fino e herbáceo na nossa floresta, o que é um fator fundamental para que os incêndios tenham grandes proporções e muita libertação de calor, muito difícil de combate. No que se tem visto, em práticas que têm sido aplicadas no terreno, aqui em Castanheira de Pera como na região, há programas muito valorizados, como o Melhor Floresta, os programas Condomínios à Aldeia, mosaicos de gestão de combustível, as faixas de gestão de combustível da rede viária, como conseguem ver aqui atrás de mim, a limpeza ao redor dos aglomerados, nos programas Condomínio da Aldeia ou não só. Portanto, há uma redução bastante grande da carga de combustível, o que irá permitir de futuro uma intervenção mais assertiva. Para ser mais eficaz, e a nossa maior dificuldade quando chegamos a um teatro de operações tem a ver com o revestimento do solo, portanto o coberto vegetal. Em parcelas onde o coberto vegetal é muito reduzido, portanto o nosso combate é muito mais eficaz, a nossa penetração na floresta também é muito mais eficaz e segura, portanto conseguimos fazer um combate muito mais rápido e mais eficaz. Se a floresta, a maior parte da nossa floresta, como não tem estas condições, portanto tem muita carga de combustíveis finos, tem muito extrato arbustivo e muito extrato arbóreo com continuidade, claro, o que vai fazer é um incêndio, tem muito material onde pode progredir com facilidade e muito complicado de combate. O que queria dizer às populações, porque nós vivemos todos no meio rural e estas parcelas, apesar de ser de muita gente, minifúndio, o que deveríamos ter todos um papel muito importante nestas medidas, quer nas autorizações que permitam entidades como a Beyond e outras fazerem estes papéis no território, quer mesmo propriamente nas suas próprias propriedades a seu cargo, fazer as limpezas ao redor das localidades e nas demais propriedades que tenham, de maneira que reduzam bastante drasticamente a carga de combustível para permitir que os incêndios não sejam tão violentos. O programa Melhor Floresta lançou as bases de um trabalho que tem de ter continuidade e só a união de vários esforços pode tornar a floresta um sucesso. Mas os resultados já começam a aparecer. Há um antes e um depois, e muito desta lógica do Melhor Floresta foi poder mostrar ao país, comunicar nestas regiões, mas comunicar para além destas fronteiras que é possível fazer. É fundamental fazer. E, portanto, a nossa intenção é que estes case studies, neste spot, mas nos outros todos, nas outras áreas piloto, nos outros campos de demonstração, quer da responsabilidade da Beyond, quer dos outros parceiros que eu já referi, possam-se mostrar ao país que é possível alterar o paradigma. É evidente que é preciso apoios, é preciso perseverança, há muitas dificuldades, mas é possível fazer, é possível dar esperança a estes territórios. E esse é o cerne e o objetivo principal. A Beyond e os parceiros todos envolvidos, acreditamos que aquilo que fizemos se vai traduzir em melhor floresta. Em Castanheira de Pera, sabe-se que uma floresta bem tratada pode não impedir o incêndio, mas muda tudo sobre o que ele pode causar. Quando a floresta é cuidada, limpa e vivida, ganha força, torna-se mais equilibrada, mais segura e mais capaz de resistir ao fogo. Quem vive nestes territórios arregaça as mangas e faz o que pode, mas relembra que a ajuda é imprescindível para dar continuidade ao trabalho iniciado para que todos possamos beneficiar de mais e melhor floresta.